bem com vocês? Eu sou a Alessandra e hoje eu vou trazer para vocês um tema muito bacana: como você tem enfrentado os desafios da sua vida. Pois é, eu quero que hoje você já traga à memória um atleta de rua que a gente vê correndo, que a gente vê cruzando a linha de chegada, mas para que ele possa enfrentar percursos muito desafiadores, ele passa por uma preparação física e mental maior ainda. Não importa o tempo, ele foca no resultado que ele vai ter lá no final. E para que ele possa se preparar, ele passa aí anos, às vezes anos se preparando para correr uma corrida de às vezes minutos, horas. E como você tem feito para enfrentar o percurso da sua vida? Você já viu que nas corridas de atletismo, um atleta que corta o caminho? Eu já assisti na televisão uma vez um atleta cortando o caminho para chegar e cruzar a linha de chegada num tempo menor, enfim, buscando alguma vantagem. Isso demonstra que ele não está preparado. Ele não está preparado para quê? Para merecer as honras de cruzar aquela linha de chegada. Porque falta integridade, falta preparo, falta disciplina, falta constância. Você já viu alguma prova, ou você já enfrentou, na verdade, uma prova ou um teste a qual você não estava preparado? Com certeza, quando você vai enfrentar uma prova, um teste que você não está preparado, nós temos alguns resultados, porque a gente começa a ficar confuso, a gente fica insatisfeitos, a gente fica triste, e aí nós conquistamos um resultado que nem sempre é tão bom assim, não é verdade? E hoje eu quero deixar para vocês a história de Daniel, um homem que deixou um exemplo, um legado super importante, que a gente pode olhar ele como um exemplo também para a nossa vida. Daniel, ele tinha constância, ele orava 3 vezes ao dia ao Senhor, né? Ele buscava a Deus todas as vezes, todos os dias, 3 vezes por dia. Então isso é uma constância, então era uma prática dele. Ele tinha foco, o foco dele era a missão de servir da melhor forma possível, usando os dons, os talentos que ele tinha. E tinha determinação também. Independente dos acontecimentos, independente dos desafios que ele vivia na vida dele, ele amava a Deus acima de todas as coisas. Outra coisa que ele tinha era o preparo. Ele fez um treinamento para poder governar na Babilônia. Não sei se vocês estão lembrados, mas ele chegou na Babilônia muito jovem, pré-adolescente, e desde aquela época ele passou por uma preparação. Ele não assumiu o cargo como ministro, ele era um dos 3 ministros mais importantes da Babilônia. De qualquer maneira, ele foi preparado, ele não chegou ali sem o despreparo, ele não cortou o caminho, entenderam? E outra coisa, uma outra qualidade que Daniel também tinha era a confiança. Ele era um homem de confiança, as pessoas podiam confiar muito nele. Eu vou ler um versículo, inclusive, que fala um pouco sobre isso. Olha só, em Daniel 6:3, diz assim: Daniel estava entre os 3 ministros do reino que governava toda a província. Ele era um cargo que exigia, além de habilidade, a confiança do rei. Vamos lá, esse versículo fala assim: em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros, administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Então, Daniel tinha uma integridade absoluta, habilidades desenvolvidas que causavam inclusive inveja nos outros ministros. Você já reparou que quando nós demonstramos aquilo que somos realmente, né, com integridade, com amor a Deus, acaba causando um pouco de inveja das pessoas que não conhecem a Deus. Eles não sabem o propósito, o significado que nós damos à vida. E aí, a vida exemplar de Daniel já veio desde jovem. Aqui a gente está falando de uma história que ele já está com 85 anos.
O rei confiava muito nele, conhecia ele desde a sua juventude. Os ministros aprontaram para ele, achando que ia conseguir achar um defeito no Daniel por ele ser um grande adorador, né? Ele adorava a Deus com a sua intimidade, ele conhecia Deus, ele conversava com Deus 3 vezes por dia. Então eles fizeram uma armadilha para o rei, para convencer o rei de criar um decreto. Um decreto é como se fosse uma lei, que tinha como objetivo, mas atingir Daniel, não era atingir o reinado, não, era atingir Daniel. E o decreto, o que dizia esse decreto? O que dizia essa lei? Que não era permitido adorar nenhum Deus, somente o rei. Quem desobedecesse esta regra, ele seria jogado na cova dos leões. Naquela época, ser jogado na cova dos leões, sabíamos que ele ia morrer, porque os leões estavam com fome. Imagine, o rei ficou muito triste depois de ter ocorrido, de ter assinado esse decreto, porque logo ele lembrou do Daniel. Ele foi tentar, né? O rei foi tentar dormir, ele não conseguiu dormir, porque ele sabia que Daniel seria jogado nessa cova, porque Daniel ele não iria buscar outras alternativas a não ser adorar o Deus verdadeiro. Então o rei sabia que Daniel era íntegro, que ele era inocente, mas como rei, ele não poderia voltar atrás na sua palavra diante dessa assinatura desse decreto. Daniel tinha um conhecimento muito íntimo com Deus e muito profundo. A sua confiança não foi abalada em nenhum momento. Apesar desse decreto falar que qualquer um ia, independente de ser ministro ou as pessoas da sociedade, e Daniel entendia que a missão dele era muito maior que isso. E que Deus, o Deus que ele servia, o Deus que nós servimos, era muito maior do que esse decreto. Então ele permaneceu fiel. Diz aqui em Daniel 6:10 da seguinte forma: quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto do andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Então, ele podia ter ficado numa zona de conforto, sabe? Eu sou ministro, eu não preciso me preocupar com isso, eu vou buscar esconderijos para eu orar e tudo bem. Daniel não, Daniel se manteve íntegro. A sua fé não foi abalada diante desse desafio da vida dele. Ele tinha ciência da missão dele. A missão dele era muito maior que aquilo. Glorificar a Deus fazia parte dessa missão e fazer a diferença naquela sociedade também. Ele sabia que aquele povo precisava conhecer esse Deus verdadeiro. E essa atitude dele de não abrir mão, de se esconder para orar ou dizer que não confiava mais em Deus naquele momento, nem passou na cabeça dele, porque ele falou que através da atitude dele, as pessoas iam conhecer a Deus. E realmente Daniel foi para a cova dos leões e Daniel dormiu simplesmente com esses leões. Não foi atingido, porque a fé dele não foi abalada. O rei Dário, no outro dia seguinte, quase falou assim, graças a Deus, né? Mas ele estava ali feliz por saber que o Daniel não tinha sido atingido, que Daniel estava ali firme e forte. E a partir dessa atitude que Daniel teve, o rei Dário também emitiu um novo decreto. Ele fez uma nova lei para toda a Babilônia. E olha só o que diz em Daniel 6:26-27. Decreto que todos em meu reino devam tremer de medo diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas dos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Então, veja só.
Então eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês nessa semana. Oração era o ponto forte de Daniel, e intimidade com Deus também. Refletia em todas as áreas da vida dele, independente, seja no estudo, no trabalho, todo momento Daniel confiava no Deus. E o que você tem deixado de acreditar diante desses desafios da vida? Não deixem de acreditar num Deus poderoso. É o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus nosso, né? Como está a sua vida de oração? Essa é uma reflexão para a sua semana. Será que está sendo difícil você separar um tempinho aí para a oração? Do pouquinho, pequenos comportamentos nossos podem mudar muitas coisas. Então eu te convido a separar, vamos dizer, 10 minutinhos, 5 minutinhos do seu dia para uma oração. Você escolhe o lugar que você queira orar, sabe? Tem que ser a sua intimidade com Deus. E outra reflexão, é difícil você sair dessa zona de conforto. Às vezes é um amigo ou uma amiga que te desafia a não acreditar mais em Deus diante de dificuldades. Mas saiba que uma atitude sua pode também mudar o coração desses amigos que às vezes não acreditam no poder de Deus, né? Como você se sente numa situação nova? Você tem medo de enfrentar esse desafio? Aonde está colocando a sua fé? A sua fé tem que estar em Deus, Deus acima de todas as coisas.Esse é o primeiro mandamento, né? E compartilhar a nossa fé de maneiras diversas, sejam nas nossas atitudes, no formato de falar, de amar. E o desafio dessa semana é assim, nossa igreja está passando por uma temática, a gente tem levado muito isso, que é o índice zero. Zero falta de amor, né? Zero falta de complicência, zero falta de empatia. Então a gente quer zerar esse nível. Então eu quero te convidar a conhecer o projeto Foco e seus projetos sociais que ajudam crianças e famílias. Então você e sua família também podem apoiar. Aproveite que está tendo a campanha de doação de edredons, vocês também podem fazer as suas doações, ok? E o versículo para vocês memorizarem para essa semana está em 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tudo que nós fazemos é muito útil, é em prol da obra de Deus. E a nossa linha de chegada chegará no tempo certo. A nossa eternidade com Cristo chegará no tempo certo. Continue firmes e fortes, assim como Daniel. Um beijo, nos vemos na próxima. Tchau!